Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Anacleto, eu sou gerente comercial da Stock Distribuidora. Nós somos hoje os distribuidores do fabricante Acronis no Brasil. Somos distribuidores desde 2010, né, em toda a parte do portfólio de on-premise e também da parte de portfólio para service providers, né, em cloud. Trabalhamos com o portfólio de cloud desde a sua criação, né, na parte da Acronis, que foi em 2015, e estamos aqui desde então, né. Temos também um centro de treinamento oficial Acronis no Brasil, né, e também a nossa parte de suporte, pré-venda e pós-vendas dedicado a todos os nossos clientes. Primeiro de tudo, eu gostaria de levar aí para vocês uma visão bem transparente de toda a suíte, né, do Acronis Cyber Cloud. Iniciando aqui com as ofertas, né, como vocês estão vendo, hoje o Acronis Cyber Cloud vai capacitá-los para entregar backup como serviço, disaster recovery como serviço, agora com soluções anti-ransomware, também agregando no serviço de vocês, File Sync and Share, que é o conceito do Google Drive, Dropbox, Files Notarization, o próprio e-signature que trabalha junto com o Notary, e também o Software Defined Infrastructure, né? Dando uma visão bem transparente aí, pessoal, são os produtos que a gente obtém dentro das suítes Cyber Cloud, né? Que é o Acronis Cyber Cloud Backup, o Disaster Recovery Cloud, o Files Cloud, que é o conceito do Google Drive Dropbox, né? Seguindo as tendências de File Sync and Share. Notary Cloud, que é um software baseado em blockchain. Ele utiliza as tecnologias de blockchain para garantir integridade de dados e trabalhando junto com e-signature, onde você consegue fazer assinaturas eletrônicas digitais, né? E também bem similar com a parte de conceitos aí do DocuSign, do ClickSign e afins, tá? Então, nós temos também, para complementar a parte que veio até a versão 8.0, que é o Cyber Infrastructure também, dentro dessa suíte, né? Hoje, o que a gente vem dar ênfase maior é o Cyber Protect, né? Onde que a gente entra no mercado de tecnologia com foco em Cyber Security, né? Antigamente, o Acronis era muito focado aí na parte de continuidade de negócios, backup, disaster recovery, que é o chamado mundo antigo, e agora a gente está no mundo moderno, misturando as soluções de continuidade de negócios, disaster recovery, backup, e implementando agora e colocando à disposição de vocês o Acronis Cyber Protect, né? São serviços de cyber security que a gente vai aprofundar um pouco hoje também. Dentro da plataforma, pessoal, hoje a gente conta aí com gerenciamento de contas, tem auditoria completa, acho que a maioria de vocês sabem aí também as features de branding, né, onde vocês podem fazer o marketing colateral, colocando o logo de vocês, as cores de vocês no console. Hoje nós temos o gerenciamento de features, de cotas, de consumo, gerenciamento de identidade, integrações com ferramentas de automação, como vocês estão vendo aí do lado, para automatizar toda a parte comercial, e também o gerenciamento e monitoramento técnico da plataforma também. Algumas dessas ferramentas vão trazer esse monitoramento, então, quando vocês iniciarem, ou algumas empresas aí que a gente está participando do webinar já trabalha da forma de gerenciar os backups do seu cliente, né? Pois a ferramenta ela proporciona o gerenciamento ou ela deixa com o próprio cliente fazendo o self-service da ferramenta, né? Então, essas ferramentas elas vão ajudar, não em termos não só comerciais, né, de bilhetagem automática, né, de marketplace, mas também na parte de pós-venda, de gerenciamento. Essas ferramentas ela automatiza esses processos, tá? A gente vai falar aí desses protocolos, que é o RMM e o PSA Tools, né? Como vocês estão vendo aí, que é o Remote Monitoring Managing,
Management, né? E o PSA, que é o Production System Automation. Dentro dessas tecnologias, a gente tem essas soluções homologadas para trabalhar com a terceira parte. Temos gerenciamentos de resellers. A Acronis deixa à disposição de vocês aí as poderosas RESTful API para vocês fazerem integração com painel de terceiro, software de terceiro, ou algum software que vocês queiram desenvolver para fazer algum tipo de monitoramento. E a parte de relatórios de uso, né? Uma vez que você fez o brand, esse relatório ele é personalizado com o logo, com as cores de vocês, e vocês podem trabalhar com seus clientes aí com os relatórios de consumos personalizados. Tá? Então, esse slide aqui serviu mais para a gente fazer uma transparência do Acronis Cyber Cloud, né? Retomando aí e atualizando aí de todos os serviços que vocês podem contar para comercializar com seus clientes aí como serviço. Como eu falei, hoje a gente vai dar ênfase no Cyber Protect, né? A nossa mais nova ferramenta voltada para o mundo moderno aí de cibersegurança, né? E é uma grandíssima oportunidade de a gente fazer um upsell, cross-sell, bundle e oferecer a segurança para os nossos clientes. Bom, querendo enfatizar, né, essa é uma solução. Se você está atrás de aumentar, né, abastecer, complementar o seu portfólio de serviço com receitas recorrentes mensais, essa é a solução para você optar hoje, né? É uma solução de muitos serviços, né? Como vocês estão vendo hoje, ela conta agora com 5 grandes serviços de ponta, tecnologia de backup a nível corporativo, enterprise, é uma solução aí que abrange nuvens híbridas para ambientes físicos, virtuais e nuvem, você pode fazer backup local, a gente tem a ferramenta de DR as a Service em cloud, onde você aprimora a continuidade do seu negócio, você aprimora o seu RTO, né? E complementando com a parte de File Sync and Share, que é o Cyber Files Cloud, é uma solução de file server que você otimiza acesso, compartilhamento e sincronismo de dados e dá acesso com auditoria, segurança para os colaboradores e terceiros, né? Aos dados, aos arquivos, né? E o TI, sim, passa a ter o controle de uma ferramenta de File Sync and Share. Temos também o o Cyber Notary Cloud, né? O Cyber Notary Cloud, ele aprimora muito a parte de integridade de dados, depois de arquivos armazenados, né? Ela garante que o dado está corretamente com as suas informações originadas, aí se teve mudança, se não teve mudança, através de certificados, através de autenticação e também complementando com a parte de assinatura. Essa tecnologia do Notary Cloud, ela é baseada em blockchain, a gente vai entrar em seus detalhes também para enriquecer aí o discurso de vendas aí perante aos seus clientes. E, por fim, a gente vai falar aqui do mais novo serviço da Acronis, né? Que é o Cyber Protect Cloud, onde vai agregar muito serviço para vocês na parte de segurança, né? Baseando com tecnologias de anti-malware, anti-ransomware, baseado em inteligência artificial. Temos aí um Remote Desktop para você aprimorar a parte de suporte do seu cliente. Então, o Remote Desktop ele se encontra dentro da plataforma, ele se encontra dentro do Cyber Protect. A gente tem filtro de URL que a gente vai falar e outras features a mais. Tá? E finalizando aí, né? Eu falei 5 grandes serviços, mas na verdade são 6. Finalizando com o Cyber Infrastructure, né? O Cyber Infrastructure é um software que vai fazer a redundância dos dados em nuvem. Se você opta por uma outra nuvem não disponível na console, você pode criar a sua própria nuvem, você pode compartilhar com um parceiro de origem terceira,
com a ferramenta que vai fazer a integração é o Cyber Infrastructure, né? Ela é responsável por fazer a gerenciamento de computação, de rede e também fazer o dimensionamento e redundância de dados armazenados, né? Então, é uma ferramenta bem poderosa para ajudar vocês aí com a criação do seu próprio data center ou direcionamento de data center de terceiros, tá? Tudo isso está disponível dentro da console. Bom, falando um pouquinho aí de conformidade dos data centers, né? A Acronis hoje conta mais de 12 data centers de sua origem, espalhada em todo o mundo, e 6 de parceiros, né? Vocês estão vendo aí o Google, Microsoft Azure, e também está dentro da console da Acronis disponíveis para vocês usarem também. Não sei se vocês sabiam dessa novidade, mas Google Cloud e Azure também está disponível, né? Também como Data Center Brasil, que é homologado pela Stock Distribuidora, aliás, é homologado pela Acronis e gerenciado pela Stock Distribuidora. Um Data Center Tier 3, está aberto à visitação, se vocês quiserem visitar, fazer tour, a gente pode convidar aí vocês para fazer aí um tour lá com a gente. Tá? Então, só para dimensionar, é muito importante a gente colocar aí as origens dos data centers da Acronis, né? São data centers de nível Tier 3 e Tier 4, né? E também abastecer aí vocês e conscientizar da nossa presença local no Brasil, né? Seguindo alguns compliances de órgãos públicos, de empresas privadas, né? Para armazenamento de dados no Brasil. Hoje, a Console também possui o Data Center Brasil, que é gerenciado pela Stock e homologado pela Acronis. Bom, dando ênfase na parte comercial, pessoal, agregar aí ofertas, né, fazer cross-sell, upsell, bundle dentro dos seus clientes. A gente consegue criar pacotes, colocar add-ons e também fazer vendas individuais, né? Então, iniciando aqui para complementos de produtos, né? Então, se o cliente possui produtos aí principais, né? Tem as necessidades para desktop, servidores, storage, aplicações Microsoft, né? A gente pode ceder os add-ons, né? Com a ferramenta do Cyber Cloud, né? Para backup, ferramentas anti-ransomware, Software Defined Infrastructure, se o cliente quer fazer a redundância de dados no seu data center. A gente tem aí, para otimizar a parte administrativa, né, a automação de todos os processos, o e-signature services, né, e também o Files Notarization, né, que vai autenticar e certificar os arquivos, né. O propósito, vocês, acho que a maioria já sabe, que é garantir a integridade do dado e fazer as verificações se ele teve ou não teve alterações, né? O e-signature, ele trabalha muito com a parte de assinatura de documentos, ele tem muito a origem de um software aí que vocês já possam ter utilizado aí no mercado, que é o DocuSign, que é o ClickSign. Então, se você possui documentos, né, para assinaturas, contratos, fórmulas, quer compartilhar com terceiro, ter a ciência de que ele visualizou o documento, você pode trabalhar com e-signature. Ele trabalha exatamente em conjunto com o Notary, né? E também Disaster Recovery, File Sync and Share, são grandes oportunidades de você complementar, você colocar add-ons de produtos, de serviço dentro dos seus clientes para esses produtos cores, né, que vocês estão vendo aí, né? Desktop, como eu falei, server, máquinas virtuais no Azure, G Suite, Office 365, a gente tem grandes oportunidades de ceder os pacotes em adicional. Agora, criar bundles, né? Se você é uma revenda Microsoft, se você é uma revenda Google, se você vende serviço, né, dentro de desktops, servidores, você pode complementar muitíssimo bem com a Acronis, né? Hoje, backup para Office 365, para G Suite, a gente tem estatísticas que estão aumentando muito, né? Não só com a solução Acronis, o mercado está muito aderente a essas ferramentas online agora. Para desktop, além de backup, agora a gente está agregando muito com a nova
versão do Acronis para proteção anti-ransomware. A gente tem o Security File Sync and Share, onde a gente pode compartilhar dados, arquivos com segurança e com controle de TI. E servidores, o mesmo. Além de backup e anti-ransomware, a gente também pode trabalhar criando bundles para disaster recovery, para servidores críticos, né? Então, são grandes possibilidades, né, da gente agregar segurança com backup, com disaster recovery, né, para todas as necessidades, e também fazer vendas de pacotes autônomos, né? Vamos fazer combinações aí com backup mais anti-ransomware. Você pode criar essas ofertas para os seus clientes, né? Backup mais DR, backup mais file sync and share, ou só a parte de Cyber Protect, com anti-malware, anti-ransomware, filtro de URL. Você pode fazer vários tipos de combinação para criar ofertas diferenciadas de acordo com a necessidade do seu cliente. As possibilidades são diversas, pessoal. Então, a gente não está vendendo uma ferramenta só de backup. Hoje, a gente abrange muito mais do que isso, e a grande vantagem é levar esses multisserviços em uma única solução para o seu cliente. Tá? Bom, aqui a gente vai falar de Key Features agora para Service Providers. Tá? Para quem já é Service Providers, vai ter algumas novidades, né? Para quem já é Service Providers Acronis, a gente vai ter algumas novidades. E para quem está iniciando agora, quem é novo, aqui a gente vai abranger aí as principais features de gerenciamento dos Service Providers. Bom, como todos sabem aí, a Acronis, ela desenvolveu essa solução justamente focado para o mercado, para atender as demandas do Service Provider para N tipos de verticais de mercado. É uma ferramenta multi-tier, multi-tenant, então ela tem múltiplas camadas de contas e gerenciamento sobre elas. Contamos hoje com contas de clientes finais, com contas de parceiros revendedores. Então, você que é um Service Provider, você também pode ter um revendedor abaixo de você. Você pode ter também os clientes finais, você pode dividir isso por unidades do seu cliente final. Então, o seu cliente final, ele pode ter abaixo dele unidades, né? Então, se ele tiver várias subsidiárias, né? Uma em cada estado, em outro país, etc., você também pode trabalhar com esse tipo de organização de conta. E pastas, né? Onde você pode também segmentar a organização de grupos, né? Essas são as vantagens aí de uma ferramenta multi-tier e multi-tenant, né? Então, são várias verticais, vários tipos de gerenciamento, e o gerenciamento para uma única console. Então, é muito fácil, a gente pode agregar, segmentar, a gente faz muito demonstrações, hands-on, né? Os nossos webinars técnicos, ele conta com a abertura da console. Se vocês quiserem matar alguma curiosidade, tem o nosso time de pré-venda, né, das melhores práticas de criação de contas, melhores formas de gerenciamento dos seus clientes para se tornar cada vez mais simples, né? Então, a gente pode oferecer aí esse apoio caso vocês precisem. Aqui a gente vai simular o gerenciamento de serviços e ofertas, né? Então, quando a gente cria um novo tenant, seja ele um revendedor ou seja ele um cliente final, como vocês podem ver aqui, você pode personalizar qualquer tipo de oferta. Se ele vai utilizar só o serviço de backup, ou se ele vai fazer uma combinação de backup com serviços de segurança, se ele vai complementar File Sync and Share, ou se ele vai complementar Notary, você pode gerenciar todos esses serviços e dizer qual que vai estar disponível dentro da console do cliente. Você pode colocar cotas de utilização, como vocês estão vendo aí, quantos servidores ele pode aplicar os serviços, quantas workstations, se pode colocar ilimitado, tem aplicações, né? Então, a gente pode limitar, né, e dar acesso a serviços dentro da console. Quando a gente cria justamente um tenant novo, seja o tenant do tipo reseller, partner ou do tipo cliente final. É bem otimizado essa parte aí para vocês.
Agora, na parte de painel, pessoal, de gerenciamento, então é muito focado para que, se você tiver a oportunidade de gerenciar, agregar serviço, né, fazendo o gerenciamento do backup do seu cliente, o painel, com a nova versão 9.0, ele está muito resumido, ele traz muito detalhes aí do lado do cliente final e vai trazer um gerenciamento mais preciso e assertivo. Tá? Então, quem trabalha além de só comercializar esses serviços da plataforma e agregue valor ao teu negócio também, comercializando o gerenciamento do service provider, hoje a Console conta com um painel muito mais rico do que a versão anterior. Tá? Hoje você pode simplesmente criar um painel por cliente para fazer esse monitoramento, né? E pode monitorar diversos tipos de ações, né? Você pode ativar os alertas, você tem os próprios widgets que você pode personalizar da tua escolha. Quando vocês estão vendo aí, existem templates, né? E esses templates que são chamados widgets, você pode escolher qual widget que você tem o interesse de monitorar, de qual forma, um gráfico mais resumido da sua escolha, né? A gente pode criar os relatórios a partir dos dashboards, né? Para auditoria, para apresentar, fazer uma apresentação das tarefas de backup, para gestão, etc. Então, a gente pode fazer o monitoramento em tempo real através dos dashboards da Acronis e também criar os relatórios para auditoria e apresentação para gestores, né? Então, são diversos tipos de alertas, de atividade. Você pode colocar resumos de alertas dentro de um relatório, atividades diárias, por device protegido, enfim, são vários tipos de relatórios e vários tipos de templates, o que a gente chama de widgets. Tá? Essa parte é muito legal, ela traz muita transparência para vocês no gerenciamento do backup. Tá? Isso a gente está falando de benefícios dos service providers. Tá? Então, quem não utiliza, quem não faz essa prática, quem quer entrar na prática de gerenciamento de backup, né? Então, a Acronis ela já oferece esse monitoramento para vocês através dos dashboards e você pode gerenciar facilmente aí os backups dos seus clientes. Bom, a gente vai comentar também sobre a parte de branding, acho que grande parte de vocês já conhece, e os novos ainda não, mas eu vou dar aqui uma pincelada para vocês entenderem a parte de white label e co-brand da solução. Dentro da solução, né, configuração da conta do service provider, vocês podem aí designar a marca de vocês dentro da console. Então, quando o cliente logar, o cliente final, ele vai identificar o logo de vocês podem personalizar as cores da solução perante ao seu cliente para combinar com a cor de brand da sua marca, né? Além disso, também, você pode personalizar os serviços, o nome da sua empresa, você pode personalizar os e-mails de alertas, os relatórios que vêm em automático quando você faz o brand da tua marca. E também a parte de acesso à ferramenta. Hoje o acesso da ferramenta é cloud.acronis.com. Você pode agregar o seu domínio dentro da ferramenta, né? Colocando aí o seu domínio, por exemplo, né? Você pode colocar o seu domínio, .backup, .backupcloud, .cybersecuritycloud.com, enfim, você pode agregar também o branding do domínio de acesso à solução. Tá? Para quem não sabe, é muito interessante aí você complementar por um todo aí, também personalizando o acesso à ferramenta. Está disponível, se alguém quiser, não tem ainda, é só abrir um chamado conosco que a gente vai apoiar aí na branding também do domínio de acesso à solução. E para finalizar a parte aqui dos benefícios do Service Provider, pessoal, eu queria falar da integração com as ferramentas aí de automação, né? Como vocês podem ver aí, seguindo o protocolo de RMM e o PSA, né? Que é o Remote Monitoring Management e o Production System Automation. Né? Essas ferramentas que vocês estão vendo aí, Autotask, ConnectWise, né? Automation, ConnectWise Manager. A Acronis, especificamente, ela tem uma grande parceria com a ConnectWise.
ela utiliza, muitos dos service providers nos Estados Unidos, na Europa, utilizam essa ferramenta não só para fazer bilhetagem automática, né, criar nota fiscal, criar boleto, fazer aí a verificação do consumo do cliente e fazer esse processo automático. Essa ferramenta também ela faz o gerenciamento do backup do cliente, ela automatiza todos os processos com relatórios, monitoramentos em tempo real de todas as tarefas, né, realizadas de backup, restauração, alertas, enfim. Tá? Essa ferramenta é uma ferramenta muito boa, ela serve muito bem para service provider. Tá? Então, além de ConnectWise, cPanel, HostBuild, Kaseya, enfim, eu também ouvi muito dizer que muitos service provider estão utilizando o WHMCS também. Então, se vocês quiserem verificar como funciona essa automação, a gente tem as APIs prontas e vocês podem usufruir aí e também trabalhar com essas ferramentas aí de terceiros, tá? Para fazer o gerenciamento, a bilhetagem e prestar o suporte na ferramenta para os seus clientes. Okay? Então, agora a gente vai sair um pouquinho dos benefícios do Service Provider e a gente vai entrar de fato na solução. A gente vai atualizá-los aí de todos os serviços do Cyber Cloud, né? E dar um foco principal aí no novo grande serviço que é o Cyber Protect. Tá? Tem muita coisa legal para a gente saber aqui, né? Para fazer um upsell, um cross-sell, né? Principalmente um cross-sell mais preciso hoje, agregando a parte de segurança. E também upsell depois de um cliente existente. Bom, dando um foco no principal core de serviço da Acronis, né, que é o Acronis Cyber Backup Cloud. Né. Hoje ele conta com uma solução que você já conhece muito bem, uma solução de nível híbrida, né, múltiplos data centers disponíveis, possibilidades de backup local, temos cloud to cloud, backup de uma nuvem para outra, né? Tem diversos formatos, é uma solução completa, uma solução corporativa e conta com mais de 20 plataformas de compatibilidade, né? Como vocês estão vendo aí. Uma coisa muito interessante, ela é muito focada a gerar receita recorrente para o service provider e você pode habilitar aí o Pay as you go, né? Então, uma cobrança a partir do uso do cliente, facilitando muito o ciclo de venda, né? Encurtando muito o ciclo de venda, né? Porque a gente não vai cobrar nada antecipado do cliente, ele vai pagar por que ele usar. E é muito interessante a utilização do trial gratuito durante 30 dias, onde vocês mesmos podem criar a conta do cliente como trial e fazer essa degustação aí perante o cliente. Isso funciona muito, né? O trial a gente sempre enfatiza que é uma grande ferramenta de vendas e está na mão de vocês. É só você criar o cliente com um modelo de avaliação e ele tem 30 dias gratuito para usufruir da solução, testar, homologar. Se vocês quiserem ajuda, nosso apoio do time de pré-venda para fazer apresentações, enfim, mais precisas, né, para projetos mais específicos, contem com a gente. Falando sobre as plataformas aqui, hoje vocês estão vendo que Microsoft é muito bem segmentado, tem aí as partes de sistemas operacionais, de PC, server, compatibilidade com a nuvem, tanto para repositório quanto para realizar backup das máquinas rodando na plataforma Azure, as aplicações Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory e Office 365, bem homologado. A gente tem uma alta taxa de crescimento, inclusive para o Office 365, Hypervisor, então já tem uma parceria já muito forte com a Microsoft e o Hypervisor, a compatibilidade chega a nível de até agentless, né? Uma questão que vem crescendo muito também, né? As soluções aí de G Suite da Google, então o backup do Acronis é bem assertivo, atende muito essa necessidade, está também disponível na console. Linux é muitíssimo forte hoje, a Acronis ela atende as distribuições Linux mais utilizadas hoje no mercado e também conta com a aplicação
de banco de dados, que é um mercado novo para o Acronis, onde realiza o backup online do banco de dados do SAP HANA, né? Então, a gente sabe muito bem, SAP é um mercado gigantesco, o Acronis agora entrou com a compatibilidade nesse banco de dados, espero que vocês aproveitem muito essa oportunidade, né? Tem integrações, né? Diversos tipos de integração com SAP HANA, e hoje ele está focado para a Microsoft, né? A Acronis está desenvolvendo aí compatibilidade também para Linux. Para nuvens diversas, né? Continuando aqui, não só Microsoft, Google, Amazon, a Acronis está muito bem compatível, muito bem segmentado para essas nuvens, né? Mac, muito bem trabalhada. A gente vem percebendo também que a taxa de máquinas protegidas para Mac vem subindo bastante, significativamente dentro da plataforma, né? Dispositivos móveis, a gente vem notando também um aumento significativo, né? Android, iOS, muito a respeito também de órgãos públicos, que vem optando muito por serviço, né? Órgãos públicos hoje está evitando muito CAPEX e está optando por OPEX, né? Soluções, então, como serviços vão ser mais optadas por órgãos públicos, né? E esses órgãos públicos possuem dispositivos móveis, eles necessitam fazer backup de Android, de iOS, de tablets, iPads, enfim, tá? Então, espero que vocês aproveitem aí. A parte de hypervisor, a Acronis é uma das soluções mais completas de compatibilidade com hypervisors, né? Então, não é só VMware Hyper-V, a gente está falando de Red Hat Virtualization, a gente está falando de KVM, de Citrix, de Virtuoso, tá? E de Nutanix. Gostaria também de compartilhar, falando de Virtuoso, pessoal, a Stock também acaba de se tornar distribuidor exclusivo no Brasil do fabricante Virtuoso, tá? Se vocês quiserem conhecer, vocês podem entrar em contato aí com o representante de vocês. É uma solução para hiperconvergência. Tá? Então, se vocês quiserem comercializar servidores, máquinas virtuais em nuvem, enfim, aplicações, Kubernetes, containers, essa solução ela é compatível e vai ajudar vocês com essa necessidade. Complementando também o Hypervisor Oracle VM e os bancos de dados também, Oracle também é compatível com a solução. Então, essa é a parte de backup, uma visão aí do negócio, né, estratégica, onde vocês podem aí aderir às necessidades aí, né, com essa plataforma de backup da Acronis, né. Bom, seguindo adiante, a parte de backup, continuando dando ênfase na parte de backup, então, a nível de proteção, a gente já falou muito bem, né? Uma solução bem completa a nível corporativo, múltiplos SOs, múltiplas aplicações, plataformas virtuais, plataformas de mobiles, né? Bem rica, bem completa, né? N tipos de backup, N tipos de recuperação também é verdadeira, recuperações granulares, recuperação bare metal, recuperação de imagem completa, de arquivos, restauração de hardwares diferentes, com Universal Restore, State Recover, onde você restaura, onde você executa a máquina dentro do próprio repositório, né? Tanto local quanto em nuvem, VM Flashback, a gente tem aí restauração do website remoto. A Acronis, para dar mais desempenho à sua restauração, a Acronis ela dedica uma console única, tá? Para fazer a restauração, para dar mais desempenho na hora aí da necessidade. Então, são duas grandes consoles, né? Quando a gente vai restaurar algum dado, algum arquivo, uma imagem, ela também coloca à disposição uma console dedicada para essa tarefa, para dar mais desempenho. Tá? E a migração também, então, physical to virtual, virtual to physical, physical to physical e virtual to virtual. Tá? A parte de opções de storage, a gente conta com uma ampla capacidade de storage clouds e também com protocolos de armazenamento local, seja na rede, seguindo os protocolos de SMB, CIFS, DFS, NFS, também como nuvens
da própria Acronis, nuvens de terceiros, de parceiros, como vocês estão vendo aí. Novamente, é uma console muito intuitiva, é multi-tier, é multi-tenant, traz múltiplos tipos de gerenciamento, é uma solução inovadora, tá? Então, ela, a partir do final do ano passado, ela passou a aderir o discurso de... alguns de vocês podem ter até escutado, até pela boca do presidente da empresa, que backup morreu, né? Hoje, a gente precisa de muito mais que backup para proteger por completo o cliente, né? Então, por isso que a gente está combinando as tendências do mundo novo de backup com cyber protection. Então, é uma solução muito inovadora, né? Com N tipos de features de segurança que a gente vai compartilhar com vocês agora em breve. Dando andamento aqui a parte de proteção, né? Especificamente proteção contra ransomware baseada em inteligência artificial. O Acronis também foi ranqueado pelo AV-Test como uma primeira solução que combina backup e proteção anti-malware, né, a receber o certificado da AV-Test, né? Então, isso aqui é um comentário do diretor da Test Research, né? Ele ficou surpreso com a qualidade da Acronis na entrega do cybersecurity, da plataforma cybersecurity, com anti-malware, anti-ransomware e com outros tipos aí de segurança que a gente vai falar. O Active Protection é uma tecnologia, como eu disse, anti-ransomware, né? Uma das mais avançadas do setor de backup. Então, dificilmente vocês vão encontrar uma solução dessa dentro de um fabricante de backup, tá, pessoal? Então, ela protege permanentemente os arquivos, né, incluindo os backups locais, armazenando, né? Quando você armazena na rede também, ele protege todo o arquivo por completo, né? Contra modificações, criptografias não autorizadas. Ele defende implacavelmente os backups contra alterações, protegendo aplicativos do próprio agente da Acronis contra ataques. Ele restaura instantaneamente os arquivos de backup mais recentes, no caso de o ransomware passar por qualquer tipo de defesa de borda, seja um firewall, seja um antivírus. O Acronis, ele identifica a ação e você pode fazer um resumo de quais arquivos foram infectados, criptografados, e você pode contar com a restauração instantânea. O Acronis hoje ela conta com a prova ativamente, né, você pode comprovar ativamente o futuro da sua proteção de dados, porque a Acronis ela segue essa abordagem aí de análise comportamental heurística, né? Então, para uma ferramenta, para uma ameaça, né, passar hoje por uma análise de comportamento heurístico é muito mais difícil. A Acronis ela conta com um whitelist, né, contra falsos positivos. Então, a assertividade da Acronis é muito completa perante essas ameaças. Bom, a gente vai falar agora também de uma tendência muito crescente hoje, né, que é a proteção para Office 365. Tá? Hoje, a gente conta com uma proteção muito mais completa do que a versão anterior. Antes, a gente só fazia a proteção do Exchange online para o Office 365. Hoje ela está muito melhorada, por isso que dessa crescente, realizando também backups do OneDrive e do SharePoint no modelo Office 365. Tá? Então, a gente tem algumas ênfases aqui, né, para fazer, né? Backup de data center, faça backups dos data centers da Microsoft no armazenamento em nuvem. Então, ele vai fazer o cloud to cloud, que a gente falou no início, ele vai fazer backup dos data centers da Microsoft, onde encontra o seu Office, e vai direcionar para os data centers que você configurou na console, seja o Data Center Brasil, Stocking, seja o Data Center da própria Acronis, seja o Data Center de vocês com terceiros, enfim. Estou vendo algumas perguntas aqui, pessoal, no chat. Eu vou abrir um espaço ao final para a gente bater um papo, para responder algumas perguntas, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho aí na parte aí de perguntas e respostas, ok?
Bom, dando continuidade aqui, a solução do Acronis para Office 365, ela protege automaticamente todos os usuários, grupos de sites do Microsoft Office, ele faz as descobertas através de pesquisas, né, de backups do Office 365, também para obter um acesso rápido aos seus dados de backup. Então, tem N features dentro do backup para Office 365. Então, tem N benefícios que vocês estão vendo aí embaixo, né? Então, ele faz o Cloud to Cloud, fazendo backup a partir do data center da Microsoft, do data center de terceiros ou da Acronis, né? Ele protege automaticamente todos os usuários, grupos e sites do Office 365 e realiza pesquisas de backup do Office 365 para dar mais agilidade aos dados aí dos seus backups. Tá? Então, ele define, ele faz a pesquisa muito profunda até você chegar no dado que você deseja restaurar. Então, essas features aí já estão dentro da nova versão 9.0 e está disponível para vocês. Tá? Então, agora a gente vai dar uma navegada no Acronis Cyber Disaster Recovery Cloud. Tá? Novamente, é uma solução que foi muito melhorada da versão da 8.0 para 9, que é a atual. Tá? Tem alguns melhoramentos em partes de features, de integrações, né, por completo. Então, dando um ênfase aqui, ela está muito acessível agora e o tempo de resposta aí está muito assertivo. Tá? Então, ele conta aí com máquinas físicas e virtuais, seja Windows e Linux, plataformas de virtualização, você pode aderir o DR nessas plataformas, VMware, Hyper-V, KVM, Red Hat Virtualization e Citrix, né? A gente pode trabalhar aí com Application Aware, fazendo backup de imagem, né? Porque ele identifica a aplicação dessa imagem, se a gente aplicar o Application Aware. Então, para Exchange, para SQL, para SharePoint, para Active Directory. Então, isso não é necessário ter um agente dedicado para a parte de DR, porque ela tem um Application Aware. Servidores em nuvem, então ela faz a replicação de servidores em nuvem, de aplicativos de servidores em nuvem em tempo real, né? Um exemplo aí para replicação aí de banco de dados, coloca Always On, então extremamente online, ele faz a replicação dessas aplicações aí, um exemplo o SQL, que é de fato aí o aplicativo homologado. Então, ela conta com todas as plataformas. Então, se o cliente de vocês aderirem o DR, né, essas são as plataformas físicas e virtuais com aplicações aderentes da ferramenta. Ela é uma solução baseada no backup. Então, para o cliente ter o alcance no DR, ele tem que ter o backup, porque ela é originada a partir do backup. E a partir do backup que ele replica para o segundo data center, que é o data center de DR, tá, pessoal? E aí ela fica em stand-by até que o cliente necessite fazer aí o turn-on do DR, tá? Então, aqui tem um exemplo prático, né? O Customer Site, que é o site do cliente, e a nuvem da Acronis, tá? Então, hoje a gente conta com servidores virtuais, físicos, aplicações dentro aí do site do cliente. Então, através da solução, a gente faz uma conexão via VPN, que hoje tem diversas formas de fazer essa integração. Tem até o VPN-less, seguindo as metodologias dessas integrações, da nova versão. É baseado em backup de imagem full, né? E replicação de imagem, né? Então, uma vez que você fez o backup, fez as conexões do VPN, fez os backups, né? Seja frio ou quentes, hot, cold, storage, você já está apto a ligar o seu DR na nuvem, né? Então, você pode contar aí com fazer o DR com failover em produção, você pode fazer o seu DR com programando testes, né? Logicamente que você não vai esperar ter o problema, ocasionar o erro, o problema, enfim, para acionar o DR. Você pode fazer testes periodicamente de quedas de servidores, etc., né? E também o Cloud Server Backup, né? Contando com o Faiback,
que é a restauração da origem, né? Então, é uma solução bem completa. A gente tem demonstrações dessas soluções, desses serviços, né, disponíveis para vocês, né? E vocês podem aí usufruir, tanto na parte de teste, homologação e também dentro de seus clientes. Inclusive, a gente está com uma campanha de disaster recovery para service providers, né, onde o próprio service provider vai ganhar SPIF se comercializar um consumo específico da ferramenta DR, né? Depois eu vou compartilhar essa ação com vocês que a Acronis nos promoveu, tá? A gente até mandou aí algumas news referentes a essas promoções, mas a gente pode falar isso daí, que são campanhas de vendas para a aderência do Disaster Recovery com a nova versão. Então, agora, bom, a gente já falou de backup, a gente já falou de DR, tá? Agora a gente vai dar uma pincelada aqui no Files Cloud, no Acronis Cyber Files Cloud, que é uma solução completa de conceito File Sync and Share, conceito Google Drive, Dropbox, que muita gente confunde com backup, né? Na verdade, é uma ferramenta de compartilhamento, acesso e sincronismo, tá, pessoal? E a Acronis hoje, ela permite você passar esse benefício para o seu cliente, né? Oferecendo esse serviço, que é uma solução aí completa, com auditoria, com acesso, níveis de acessos de segurança a arquivos, e dá autonomia para o TI gerenciar essa solução, né? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de mercado hoje. Muitos colaboradores entram dentro das suas companhias com ferramentas de terceiros e o TI nem tem ciência disso, né? Do que está sendo compartilhado, do que está sendo editado, do que está sendo acessado por essas ferramentas, né? Que os próprios colaboradores que levam, né, para a própria empresa, né? Google Drive, que é o próprio OneDrive, Dropbox. Isso se torna mais complexo o gerenciamento. E o vazamento de informações, a gente abre esse gap aí para que ocorra, né? Então, com isso, com a Acronis Cyber Files Cloud, o TI passa a ter autonomia de todos os controles de arquivos, acessos, compartilhamentos, com o próprio colega de trabalho, quanto com terceiros, né? Então, o TI vai ter todo o controle de acesso e auditoria desses usuários, tá? Então, você pode acessar esses arquivos por iOS, Android, web browser, Mac, PC, tá? É uma solução fácil, completa e 100% segura, tá, pessoal? Ainda mais nos momentos que a gente está vivendo hoje, que necessita de VPN para acessar o servidor, essa é a ferramenta ideal para a gente acessar o servidor de arquivos da empresa. Então, algumas key features que eu vou comentar aqui do Files Cloud, para aprimorar o discurso de vocês de venda perante os clientes, né? Então, a nível de usuário, o usuário vai sincronizar, acessar a partir de qualquer dispositivo, web, desktop, dispositivos móveis, tá? Tem os apps, né? Para Android, para iOS. O usuário pode editar, comentar os arquivos, enfim, diretamente do aplicativo móvel. Você pode compartilhar com um colega de trabalho, com pessoas externas. O suporte é completo para Microsoft Office, para mobile, tá? Em parte de implementação, você pode implementar a solução híbrida para nuvens, né? E também hospedado pela Acronis. Então, a Acronis dedica um data center para esse serviço, que é o Files Cloud, mas também você pode indicar outro data center da sua preferência, tá? Essa solução também é para service provider, por isso que ela é multi-tenant, multi-tier, tá? Focada aí para service providers. Então, ela está dentro aí do Cyber Cloud, tá? Como um serviço agregado, e vocês podem aí comercializar com seus clientes essa solução de file server, tá? A parte de segurança da ferramenta, ela conta com, você pode recuperar as soluções, além de fazer pesquisas onde estão os arquivos, versões anteriores. Eu vou dar um exemplo aqui que, vamos dizer que há 2 meses atrás eu subi um arquivo, há 10 dias o Regis editou, 3 dias depois uma outra pessoa aí de uma outra empresa acessou, editou a ferramenta,
e vai criando versionamentos. Então, você pode recuperar versões anteriores desse arquivo. A solução ela permite que você navegue entre as versões editadas, né? Você pode armazenar localmente, em qualquer lugar ou até mesmo em nuvem, restaurar arquivos excluídos. Se alguém foi lá, excluiu um versionamento, excluiu um arquivo que está dentro da nuvem, você pode recuperar esse arquivo. A criptografia da solução ela é tanto em trânsito quanto no dispositivo, tá? E, logicamente, no back-end, tá? Então, é uma ferramenta extremamente segura, por isso que ela está sendo muito bem usada, os rankings estão aumentando, justamente devido ao Covid e devido ao trabalho home office, né? Essa ferramenta está sendo muito bem usada. A parte de customização também ela conta com branding, personalizações da aparência da interface do usuário, né? Então, você pode também customizar a interface do Files Cloud, fazendo um marketing colateral da sua empresa, do logo, enfim. E suporte para vários idiomas, tá, pessoal? Em termos de plataforma, ele traz um suporte completo para BIOD, todo sabe, Bring Your Own Device. Ele traz um suporte completo em termos de desktop, laptop, PC, Mac, mobile, iOS, Android e suporte para web browser, né? Os mais utilizados web browsers do mercado é compatível. Integração. De fato, como backup, a ferramenta também ela é capaz de fazer as integrações com APIs de provisionamentos, né, para painéis de terceiros. Se você quiser ter a visualização, monitoramento da ferramenta através de APIs, né, é possível, né, as APIs estão prontas, né, disponíveis para vocês quando vocês precisarem. Relatório de uso do sistema também de cobrança também está pronto, e repositório aí do Acronis Storage, né? Então, ele vai fazer toda essa integração e vai fazer a medição de consumo de todo o serviço. Bom, agora a gente vai entrar no Acronis Cyber Notary Cloud, né, que é o quarto serviço da plataforma. A gente falou de backup, DR, File Sync and Share, agora a gente vai falar de Cyber Notary Cloud, né? É uma solução, como a gente falou no início, é uma solução baseada em blockchain para reconhecimento de arquivos, assinaturas eletrônicas e verificação de dados, né? Ela é uma solução que garante a integridade do dado depois de armazenado, né? Ela informa se o dado teve ou não teve alteração. Então, isso vai se tornar muito compliance, né? Digamos assim. As empresas vão exigir que seus dados mais sensíveis e confidenciais esteja monitorado por uma ferramenta de blockchain, ou seja, ela garante que o arquivo, ela garante a integridade do dado, a integridade do arquivo. Então, se a sua empresa trabalha com muitos dados sensíveis, né? Estou falando de contrato, demonstrações financeiras, fórmulas, enfim, diversos tipos de dados confidenciais, você pode garantir a integridade do dado depois de armazenado com a solução Notary, porque ela vai certificar e autenticar, utilizando a tecnologia de blockchain. Todos conhecem a tecnologia de transferência da criptomoeda, né? Uma tecnologia bem assertiva, bem homologada aí no mercado para a parte de segurança. E além da certificação e autenticação do dado, a Acronis ela trabalha com o e-signature para você fazer as assinaturas de contratos, documentos dentro da plataforma. Então, você vai evitar o trabalho de envolver terceiros para autenticar, certificar, reconhecimento de assinaturas eletrônicas, assinaturas, né, manuais, enfim, etc., com a solução. A solução ela vai tornar isso compatível, tem o seu reconhecimento jurídico, porque ela segue todas as normas, né, exigidas, e está disponível para vocês, pessoal. A maioria dos service provider, como a Stock Distribuidora, aderiu a essa ferramenta para fazer contratos com vocês, parceiros. Vocês também podem aderir à ferramenta
para fazer contratos perante aos clientes finais, porque é uma ferramenta totalmente confiável, homologada e tem o seu reconhecimento jurídico. Então, ela vai trabalhar com a parte de certificação, notorização, para garantir integridade, com tecnologias de blockchain, e também vai trazer aí as práticas de assinatura eletrônica digital para você certificar e visualizar as assinaturas das partes envolvidas da informação, do contrato, enfim, de diversos tipos de assuntos. Tá? Então, é uma ferramenta muito importante, muito legal. A Stock, novamente, aderiu a essa ferramenta e vocês podem tanto aderir também quanto comercializar com terceiros, ou seja, escritórios de advocacia, vou dar ideias aqui para vocês, né? Várias redes de laboratório, empresas que manipulam dados confidenciais, enfim, essa é a empresa que você pode trabalhar com essa tecnologia, porque ela vai evitar aí 100% vazamento de informação. Bom, dando segmentação aqui mais a ferramenta, né? As empresas, como que elas podem se beneficiar, né? Como eu falei, empresas do ramo financeiro, jurídico, de construção, de saúde, né? De negócios, enfim, de transporte, a gente pode dar muitos benefícios para essas empresas, né? Fazendo com que ele verifique se o documento foi ou não foi alterado, né? Confirmar se o trabalho criativo foi originalizado e determinando uma data, enfim, por essas empresas, por esses clientes realmente. Então, a gente pode garantir aí a originalidade, né? Do dado, do arquivo. Você pode provar aí que o documento jurídico existe ou existia quando você afirma que ele foi criado, identificado por uma determinada data, você tem essa prova com a solução, né? Você pode confirmar se uma conta, uma bilhetagem foi pago ou foi verificado por blockchain, né? E também por e-signatura, você também pode envolver essa prática com assinatura. Pode verificar se ele foi visualizado, né, com a própria assinatura digital. Então, tem diversas políticas aí, diversos benefícios que você pode aderir aí para o cliente, né? E também fazer a utilização própria da ferramenta. Bom, agora a gente está entrando aqui, saindo aqui do Notary e entrando no novo serviço já disponível na console, tá, pessoal? É o Acronis Cyber Protect. Então, a gente falou dos benefícios do Service Provider, a gente falou do serviço de backup, do serviço de DR, do serviço de File Sync and Share, e a gente agora acabou de falar do serviço Notary, né? Todos os serviços, né, disponíveis para vocês, né, para trabalhar com seus clientes, né, capacitando para entregar esses serviços. E agora a gente vai entrar no Acronis Cyber Protect, que é o novo mundo da Acronis, né? É onde a Acronis vem pisando fundo aí, trazendo mais features, mais serviços, para que vocês usufruam aí e gere mais e mais receita recorrente no cliente final. Então, a gente pode fazer N tipos de combinação de vendas, seja backup, seja DR, File Sync ou Notary, pode complementar os serviços agora de segurança. Espero que vocês aproveitem. A gente está disponível para fazer demonstrações, para a gente tirar dúvida tecnicamente também. Fiquem à vontade, entre em contato com o seu representante, porque eu costumo dizer, né, o sucesso de vocês é o nosso sucesso aqui, pessoal. Estamos juntos. Bom, o que a Acronis traz de novo na ferramenta, no novo serviço Cyber Protect Cloud, né? Hoje o Acronis traz dentro desses serviços, além de arrastar, né, fazer a integração com o backup, esse serviço ele arrasta todas as features do backup, recuperação de desastres, tá? Que vocês conhecem, e ele adiciona a proteção baseada em inteligência artificial contra malware, ransomware. Ele traz uma ferramenta de remote desktop para você
prestar um suporte mais adequado, mais assertivo para o seu cliente. Essa ferramenta de Remote Desktop, ela está dentro da console, ela está dentro do agente, então você pode fazer um suporte muito mais assertivo da solução. Ferramentas e outras ferramentas de segurança, né? Tudo dentro de um único agente. Isso é a parte mais legal, tá, pessoal? Dentro de um único agente, a gente vai promover backup, a gente vai promover DR e vai promover segurança para o cliente, baseado em inteligência artificial, agregando a ferramenta de Remote Desktop, que é uma grande novidade, a cereja do bolo da Acronis para a ferramenta Cyber Protect. Então, para a parte de identificação, hoje está muito mais completa. Hoje a gente conta com a detecção automática da infra do cliente. Ele tem integrações com domínio, integrações agora com Active Directory. Ele identifica, ele faz uma avaliação de vulnerabilidade, né? Ele identifica os gaps, né, que estão aí abertos aí para um ataque. A gente vai comentar tudo sobre essas identificações. Ele tem um mapa de proteção de dados dentro da sua infra. Na parte de proteção, ele vai realizar as instalações remotas de agentes, múltiplos agentes ao mesmo tempo. Nas versões anteriores, você tinha que fazer a implementação de agente por agente. Hoje não, hoje você vai fazer a implementação de múltiplos agentes. Seguindo a parte de proteção, ele tem o backup completo, que vocês conhecem, o gerenciamento de proteção unificada também. Isso é uma parte bem legal. Então, ele vai gerenciar todo tipo de proteção da sua máquina, do endpoint. A parte de detecção, ele vai fazer as defesas contra malware e ransomwares, né? Como vocês sabem. Vai fazer um controle de integridade do HD. Essa parte é muito legal. Ele vai fazer o monitoramento da saúde do disco da máquina. Então, você pode ter um capacity planning para se precaver antes da falha do disco. Então, ele vai fazer o monitoramento do disco na máquina através do agente. Ele vai identificar se o disco está dando sinais de problema, né? E ele vai te informar tudo isso num dashboard com relatórios, né? Como vocês estão vendo aí. Em tempos de resposta, o Acronis ele vai ter o gerenciamento de patches do SO, então Microsoft por completo, ele vai identificar do SO, ele vai fazer o gerenciamento de patches, quais as versões que você está, se você está atualizado realmente ou não. Ele tem o gerenciamento para aplicações também, não é só SO. A gente vai falar um pouquinho de quais das principais aplicações, né, que ele vai identificar. O Acronis ele conta hoje com um banco de dados muito amplo para fazer a detecção e o gerenciamento de patches, se está atualizado ou não. O Acronis ele tem uma quarentena de malware que vai estar aplicado também, vai estar disponível, e o cliente pode ter o gerenciamento dessas respostas na quarentena de malware. E o resgate, que é já uma solução antiga, muito bem aprimorada, foi a origem da Acronis, né, o Rescue Bootable Media, né, que é a mídia de resgate, né, a mídia de boot de resgate. Você pode restaurar por completo a máquina através da mídia de boot, o Bootable Media. E isso a gente contempla a parte de resposta, né? Agora, a parte de recuperação, vocês acho que a maioria conhece muito bem, a parte de recuperação a gente consegue recuperar com ferramentas, com própria recuperação de desastre recover, informações forense do backup, isso a gente não tinha, é uma coisa fantástica que a Acronis criou. Então, a gente pode fazer uma investigação de todo dado dentro do backup, né? Ele vai promover informações forense para você. E a cereja do bolo, que eu comentei anteriormente, que é o Remote Desktop, né? Ferramenta agora, não é necessário você criar um TeamViewer, você criar aí um WebEx, você criar aí outras ferramentas de terceiro para acessar mais a ferramenta, para prestar o suporte no Acronis. Hoje, a gente conta aí com o apoio da Acronis, uma ferramenta disponível, você pode ter um Remote Desktop a partir da ferramenta da Acronis para prestar um suporte mais assertivo. Tudo isso, pessoal, a gente pode oferecer como serviço dentro do Cyber Cloud, ele vai oferecer todas essas funções, né?
Então, dentro do CyberCloud, repetindo, ele arrasta o backup para dentro dele, então ele tem backup, restauração, ele tem a parte de anti-malware, segurança e gerenciamento. Tá? Então, quando a gente cria um tenant novo, pessoal, esse cliente aqui, eu vou montar ele eu vou criar ele como Cyber Protect. Dando um ênfase a mais, vocês vão ver que na console tem duas vertentes, a vertente de backup e a vertente de Cyber Protect. A vertente de backup, ela conta com Standard, Advanced e DR. E a vertente de Cyber Protect, que arrasta o backup para dentro dela, ela também tem Standard, Advanced e DR. Então, quando você cria um tenant novo, você vai dizer se ele é backup Standard, se ele é backup Advanced ou se ele é DR. E o Protect também, se ele é Protect Standard, se ele é Protect Advanced ou se ele é Protect DR. Tá, pessoal? Logicamente que são considerados valores de custos diferenciados, eu vou promover a tabela para vocês, tá? E aí qualquer dúvida vocês podem consultar o representante. Não, seguindo adiante, a parte de recursos anti-malware amplamente estendidos, né? Então, como eu disse, o Cyber Protect, ela arrasta para dentro da solução o Cyber Backup, tá? Que ela promove aí a ferramenta anti-ransomware, né? Anti-cryptominers. Ela é baseada em inteligência artificial e heurísticas. E automaticamente ela já encontra-se ativa dentro do agente. E ela contempla aí com a inteligência artificial, que é o Statistic Analyzer, então ela vai fazer análise de estatísticas através de inteligência artificial, a detecção é no acesso, né, ou sob demanda, né? Tem aí a ferramenta anti-malware, então ela vai identificar o malware, por isso que ela ganha a certificação da V-Test, então é muito preciso a ferramenta anti-malware da Acronis, tá, pessoal? Tanto em nuvem quanto local. Então, porque ela é baseada no agente. Então, ela vai fazer a identificação de malware na tua máquina. E também a análise de comportamento, uma análise comportamental. A Acronis, ela tunou ainda mais aí a sua ferramenta Active Protect, né? Que a gente tinha essa feature dentro do agente, agora ela foi tunada, ela foi muito melhorada, né? Então, a detecção do malware está muito mais assertiva. Então, quando um CryptoLocker ataca, passou por firewall, por antivírus, chegou até a máquina, a Acronis ela faz essa análise comportamental. Ela tem um engine que identifica um comportamento de criptografia em massa. E, de fato, você consegue também gerenciar, né, fazer a integração nativa com o Windows Security Center. Então, se você tem aí essa ferramenta, se o seu cliente adere o Windows Security Center, você também pode fazer a integração para a parte de gerenciamento. Por quê, pessoal? Prevenção ativa de tempo de inatividade e perca de dados não apenas recupera após os ataques. Então, a gente está oferecendo a possibilidade de você agregar esse valor e cobrir esse gap do cliente com o Cyber Protect. Seguindo aqui as features do Cyber Protect, vamos falar de Vulnerability Assessment, que na verdade, é a própria avaliação de vulnerabilidade, né? Descubra o problema antes que ele ocorra. Isso, pessoal, não tem preço. Tá? Como é que ele faz isso? Ele tem uma atualização contínua de banco de dados de gerenciamento de vulnerabilidades de patch. Ele vai fazer a gerenciamento da atualizações de patch, do SO, de aplicações, etc. E vai informar para vocês aonde que está vulnerável, qual aplicação, qual é a máquina que está vulnerável a ataque, porque ela se encontra desatualizada. Então, ele vai fazer essa análise, vai fazer esse estudo e vai mostrar para você via dashboard. Tá? Suporte para Microsoft, pessoal. A Acronis ainda está trabalhando, né? Acredito que esteja trabalhando, depois o Regis pode comentar, o Bruno da Acronis também, para a parte também de Vulnerability Assessment para
Linux. Eu não sei se de fato tem roadmap, se não tem, como a Acronis está pensando isso. Hoje a gente tem muito forte para Microsoft. Workstation a partir do Windows 7, servidor a partir do 2008 R2, tá? Microsoft Office a partir de 2010 e também componentes relacionados. O .NET Framework e aplicações server, né? A Acronis, ela dedica muito. A gente pode levar para vocês uma lista completa, tá? Acredito que o suporte pode promover isso daí para vocês. Adobe, Oracle, Java, browsers e outros softwares. Por que é necessário ter a avaliação de vulnerabilidade, pessoal? Por quê? Porque mitiga ameaças em potencial e evita ataques. Tá? É esse discurso que a gente tem que levar para vocês, é esse discurso que vocês têm que levar para o cliente final. Tá, pessoal? O porquê da importância dessa feature? Ela mitiga ameaças em potencial e evita ataques. Tá? Por onde que os ataques, né? Por onde que os gaps estão abertos? Né? Em SEO, em aplicação. Patches desatualizados. A grande maioria dos ataques. Tá? Então, esse é o discurso que eu quero levar para vocês dessa poderosa feature do Cyber Protect, que é a avaliação de vulnerabilidade. Seguindo com o gerenciamento de patches, pessoal, o Acronis ela tem um banco de dados completo. Né? Então, o foco do gerenciamento é corrigir o problema antes que ele ocorra. Né? Então, a gente vai ter essa visualização. O banco de dados de vulnerabilidade contém hoje da Acronis mais de 12.869 vulnerabilidades e exposições comuns. E semanalmente, 250 a 300 novos são inseridos nesse banco de dados. Então, a Acronis ela tem um centro de dados, um centro de pesquisa e o pessoal vem atualizando, né, as verificações desses patches para o gerenciamento mais preciso. Então, hoje, nessa feature, a gente vai ter aí a aprovação automática de patches, né? Implementação, você pode fazer a implementação em um agendamento, implementação do patch manual, opções flexíveis para reinicializar e fazer manutenção numa janela que o cliente definiu, né? Implementações em etapas, em staging, todas as atualizações do Windows, incluindo aplicativos de MSO, do Microsoft Office, o Windows 10, e 27 produtos a mais aí, né? E 1.437 versões de produtos dentro do banco de dados da Acronis para identificar aí se o patch está ok. Né? O porquê desse gerenciamento, pessoal? Otimiza a proteção, mitiga ameaças em potenciais e evita ataque. Né? Até tem um exemplo aqui no final, né? São ataques de CryptoLockers, né? Que é o Equifax e também o WannaCry. Então, essa é a preocupação e esse é o discurso que eu tenho que levar aí para vocês. Tá? Filtros de URL. Então, hoje a gente tem aqui a parte de filtros de URL, controle de acessos, né? Que é muito importante dentro da ferramenta, né? Você vai agregar aí uma segurança a mais fazendo a realização do filtro de URL, né? Onde você vai permitir ou negar acesso a sites específicos com base em informações contidas nessa lista que você vai definir. Você pode agregar banco de dados da terceira parte, que tem vários tipos de bancos que já tem URLs que são ameaças. Você pode se basear nesse banco de dados. Você pode ser um interceptor de HTTP, HTTPS interno, whitelist, blacklist, você pode definir um whitelist e blacklist de acesso dentro da ferramenta, e você tem também um analisador aí de URLs maliciosas dentro dessa feature, né? Então, é uma feature que complementa muito bem a segurança do endpoint do cliente e vai evitar aí muita ameaça, muito ataque aí que ocorre dentro dos protocolos aí de URL, HTTP, HTTPS, inclusive. E o porquê disso, né? A prevenção de ataques através de sites maliciosos, invadidos, e melhor conformidade e produtividade do colaborador.
Tá? Então, com essa ferramenta, você vai evitar tudo isso, todo esse estrago aí que pode ocorrer aí na máquina do colaborador. E, obviamente, aumentar a produtividade, né, pessoal? Uma coisa bem legal, o gerenciamento do Windows Defender, ele é um pouco complexo até a parte de integração dele é um pouco complexa, né? Então, o gerenciamento do Bitdefender, antivírus ou até mesmo o Microsoft Security Essentials, ele é muito complexo. Com o Acronis ela tem a integração e torna muito mais amigável o seu gerenciamento. Então, você pode aplicar aí as configurações em várias máquinas, né? Ele vai fazer a integração, vai mostrar os resultados, vai mostrar os logs do Windows Defender e Microsoft Security Essentials, né? E ele vai tornar uma visualização mais completa, tá, pessoal? Com isso, aí o Windows precisa de uma configuração adequada. E gerenciamento centralizado é complicado, é complexo com o Windows Defender. E com a Acronis, ele se torna mais amigável, ele se torna mais gerenciável para você dentro do CyberCloud. Tá? Então, se você quer gerenciar a solução mais easygoing, você consegue fazer a integração do Acronis com o Windows Defender e também com o Security Essentials. Tá, pessoal? Monitoramento do estado de disco. Isso aqui é fantástico também, pessoal. Bom, saiba sobre o problema do disco antes que ele ocorra. Novamente, você está se antecipando de uma falha. E isso é importantíssimo para um cliente final, uma máquina crítica, enfim, né? Então, quanto mais tempo ocioso, menos faturamento. Então, a gente está antecipando um problema. Então, com isso, você utiliza combinações aí, né? O Acronis utiliza combinações do modelo ML, Smart, relatórios, tamanho de unidade, fornecedor de unidade, etc., para prever falhas em disco. O Acronis monitora o disco em tempo real, tá? Então, esse modelo de aprendizagem da máquina, né? O Acronis tem assertividade de mais de 80% dessas falhas. E essas previsões estão corretas em 98,5% dos casos. E a Acronis continua melhorando isso, pessoal. Então, depois de um alerta de unidade acionada, você pode executar uma ação necessária, por exemplo, fazer um backup de arquivos críticos de unidade com falha e se precaver aí do problema, né? Até que o disco seja trocado, enfim. Tá? Então, com isso, né, até tem aqui essa informação e esse discurso, por que ele tem que monitorar o disco, para evitar percas imprescindíveis de dados do cliente, para melhorar proativamente o tempo de atividade e diferenciar-se. Né? Então, é exatamente esse é o discurso do monitoramento de disco. Com a Acronis, a gente vai agregar esse valor para o cliente final. Pessoal, é até estranho, a gente está falando de uma solução, pessoal. A gente está falando de uma solução que tem backup, diversas features, tem DR, tem Notary, tem File Sync and Share. Agora ela tem Cyber Protect, com essa ampla camada de proteção. A gente está falando de uma solução baseada em serviço. A gente está falando de centavos de backup. A gente está falando de um modelo muito básico de máquina protegida, que agrega um valor de $2,50 por máquina protegida para todas essas features. O cliente vai comprar ontem isso. Você vai agregar muito valor ao teu negócio. Então, em vez do cliente ter investimentos paralelos, ferramentas de antivírus, ferramentas, diversos tipos de ferramentas específicas, a gente está falando, pessoal, de uma ferramenta. Esse é o recado. Parte de monitoramento e relatório, dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai monitorar por completo, né, a integridade do hardware, discos HDD, SSD, como a gente deu o exemplo no slide anterior. Vai controlar alertas ativos, controle de alertas muito ativo, tá? Controle de atualizações ausentes. A gente pode personalizar o nosso painel, você pode colocar da forma que você desejar. A gente chama aqui esses templates de widgets. Você pode personalizar da melhor forma, né? A maneira que você entender melhor o monitoramento. Permite identificar rapidamente o problema, acesso rápido às ações de gerenciamento. Você vai ter um capacity planning para o seu cliente. Por quê? Painel único, operações mais rápidas, ajuda a demonstrar o valor para vocês, para o
Management Service Provider. E simplifica as renovações. Consequentemente, demonstrando o valor para o Service Provider, consequentemente, você vai passar a informação mais assertiva para o seu cliente. Essa é a intenção aí desse monitoramento mais preciso do Acronis. E a cereja do bolo do Cybersecurity é o Remote Desktop, né? Uma ferramenta que opera remotamente em qualquer endpoint, como se estivesse próximo ao dispositivo, pessoal. Então, você vai ter um suporte mais assertivo, você vai ter um suporte em tempo real, você vai saber a dor do cliente exatamente no ponto com a ferramenta Remote Desktop da Acronis. Tá? Ela vai ajudar por completo. Então, o alcance do sistema, você pode ter o alcance em redes privadas. Não é necessário alterar as configurações do firewall ou estabelecer uma VM, uma VPN adicional. Tá? Muito legal isso. Por quê? Menos ferramentas, menos esforços para conectar, reação mais rápida. Então, o suporte vai ser mais assertivo e vai ser mais rápido. Essa é o objetivo dessa ferramenta, de levar esse benefício para o Service Provider, agregar mais valor ao teu negócio. Uma outra coisa legal, apenas um plano para proteção. Abrange todos os aspectos de proteção cibernética, pessoal. Então, em um único plano, em um único job, você consegue fazer backup, proteção anti-malware, aplicar filtros de URL, né, para acessos e negar acessos. Gerenciamento através, você pode fazer essa integração para ter o gerenciamento do Windows Defender antivírus, avaliação de vulnerabilidade, Vulnerability Assessment, né? Gerenciamento de PETs, você tem essa perceptividade através dos painéis, né? De todo o gerenciamento de PETs de SO aplicações, e contemplando aí um mapa de proteção de dados da sua infraestrutura através do Acronis. Né? Por quê? Melhor proteção, com menos esforços e automatizado, pessoal. Então, isso vai otimizar, simplificar e agregar muito valor ao negócio aí com vocês. Aqui eu coloquei uma edição de comparação, né? Então, como eu falei, quando você cria um cliente novo, você vai ter 3 opções do Cyber Backup e 3 opções do Cyber Protect. Então, são custos diferentes, então prestem muita atenção quando vocês criarem um cliente novo. Eu quero que o cliente seja standard. Ok. Eu quero que o cliente seja advanced, do DR, do backup. Não, eu quero aplicar as features de segurança. Então, é exatamente o que a gente falou aí, Standard, Advanced e DR do Cyber Protect. Essas são as diferenças que vocês estão vendo aí. Eu vou otimizar um pouco a apresentação, ela se estendeu um pouco, mas a gente pode enviar todas essas informações aqui para vocês, pessoal. Então, essas features aí vão contemplar todas as versões aí disponíveis na versão do Cyber Protect 9.0. Bom, aqui estão também contemplando as diferenças, né, do 8.0 para o 9.0. Do 8.0 a gente tinha 3 versões, Standard, Advanced e DR, né, e contava com serviços também agregados de File Sync Sharing Notary. E agora, na versão 9.0, a gente pode criar um cliente e dizer se ele vai ser Standard, né, do backup, né, Standard, Advanced e DR, e do Cyber Protect, se ele vai ser Standard, Advanced e DR, né? E contemplando File Sync Sharing Notary. Percebe-se que o Cyber Protect, ele vai ir com as features de segurança, tá? O backup não, só com features de backup, com diferenças de plataformas compatíveis, tá? Então, é basicamente isso. Partes do backup, né, o que diferencia o Standard do Advanced é que exatamente que o Advanced, ele carrega tudo que é do Standard e contempla com essas features que vocês estão vendo aqui. O gerenciamento mais preciso de device, né, um plano de gerenciamento centralizado dos backups, ele é compatível com SAP HANA, ele é compatível com banco de dados Oracle para fazer backup online, ele é compatível com aplicações em cluster, SQL e Exchange, e ele também pode fazer aí o backup baseado em script do local, né? Então, essas são as diferenças do Advanced para o Standard na parte de backup. Pessoal, é isso. Espero que tenha agregado muito, né, valor e discurso para vocês perante o cliente final.
Agradeço a participação de todos.